todos, salve Maria Imaculada, tudo bem? Meu nome é Mateus, eu participo do grupo de oração Jesus Pão da Vida e nessa tarde fui convidado para estar aqui para falar da vida de um grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana, chamada São João Bosco. São João Bosco que é reconhecido pela Igreja como santo, mas também como místico. Temos grandes místicos na Igreja como São João da Cruz, São José Cupertino, São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas a particularidade a qual São João Bosco é chamado de místico na Igreja são por causa dos seus sonhos proféticos. Temos também um outro grande santo que é reconhecido como místico, chamado São José Cupertino, que ele levitava nos seus momentos de oração. Mas São João Bosco ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que Deus falava com ele através dos seus sonhos e através de outras coisas que a partir deste momento eu irei explicar para vocês. A palavra místico, que vem da palavra grega mio, que significa o procedimento de fechar os olhos e olhar para o interior. Outros teólogos, algumas pessoas vão dizendo que o místico é aquele que mergulha no divino. São João Bosco é reconhecido pela Igreja como místico devido aos seus sonhos proféticos, a qual eu acabei de dizer. Ele é padroeiro dos jovens e é reconhecido por São João Paulo II como pai e mestre da juventude. Aqui no Brasil, ele é o padroeiro de Brasília, o Distrito Federal. O seu nome de batismo é Giovanni Melchior Bosco. Ele que nasceu no ano de 1885, no dia 16 de agosto. Seus pais, Francesco Bosco e sua mãe Margherita Ochiena. Ele que teve dois irmãos mais velhos, que seus nomes eram Antônio e Giuseppe. Nasceu na cidade de Pesce, próximo a Turim, na Itália. A família de Dom Bosco era uma família de agricultores. Eles que cuidavam de uma fazenda de uma grande família rica na cidade de Pesce. E naquela época, a qual São João Bosco nasceu, a Itália passava por uma grande dificuldade. Passava por uma grande fome e escassez, a qual todo o povo ali na Itália estava vivendo. E também, neste momento, a Itália passava por uma grande devastação causada pela Guerra Napoleônica, na Guerra de Napoleão da França contra os outros países da Europa, e a Grande Seca em 1817. Com todas essas tribulações a qual São João Bosco ele passava ainda na sua infância, ele perde o seu pai com 2 anos de idade. Então São João Bosco, desde a sua infância, ele já passava pelas tribulações, já passava pelas dificuldades. Foi um homem que foi provado desde a sua infância. Com 9 anos de idade, ao chegar à sua casa, após um grande dia e arduoso de trabalho no campo, São João Bosco, ao se deitar, ele tem um sonho. E neste sonho, ele chega em um local onde ali tem uma multidão de jovens. E esses jovens eles começam a blasfemar, esses jovens brincando, eles começam a blasfemar, mas eles também começam a se xingar e começam a brigar neste momento. São João Bosco, ele chega até esses meninos ainda na sua infância, com seus 9 anos, no sonho ele diz, para que eles pudessem parar de brigar naquele momento. Mas São João Bosco ele viu que os meninos não escutaram. E ele viu também que aquelas palavras a qual eles disseram para aqueles meninos não valeu em nada. Então, São João Bosco, naquele momento, ele toma uma atitude naquele momento. E ao invés dele continuar conversando com os jovens, ele começa a brigar. Ele começa a bater nos jovens e começa naquele momento uma briga generalizada. E o que acontece? Naquele momento em que os jovens estavam brigando, apareceu um homem. E eu coloquei até entre parênteses aqui, porque vai narrando assim, que apareceu um homem com roupas nobres e um porte masculino e imponente. E disse a São João Bosco, ainda menino, não é com pancadaria que transformará esses jovens em amigos. Trata-os com bondade. Mostra-lhes mostra-lhes quão belo é a virtude e quão desprezível são os vícios. E São João Bosco, na sua humildade, ele diz assim, quem és tu, Senhor? E ele diz, olha, não consigo fazer o que o Senhor me pede. Eu nunca conseguirei. Então aquele homem ele diz assim, certamente conseguirás com obediência e estudo. Para isso, tem aqui a mais sábia de todas as mestras.
minha mãe. Então, nesse momento, este homem ele se mostra como Jesus Cristo. E ele dá a mais sábia de todas as mestras, a sua mãe, para ajudar João Bosco nesse momento a levar para que esses meninos se tornem seus amigos. Então, Nossa Senhora aparece a ele, a São João Bosco, e diz: olhe em volta, aonde você está, e diga o que você vê. Nesse momento, São João Bosco, ele olha em volta e ele diz que ele vê neste momento lobos, ursos e feras selvagens. Neste momento, a Virgem Maria olha para ele e de repente ela diz assim: Bosco, eu quero que você vá até essas feras, para que você possa domesticá-las. São João Bosco, ele olha para a Virgem Maria, nesse momento ele não aceita. Terminantemente ele nega esse chamado da Virgem Maria de ir até essas feras selvagens. Então, num instante, todos aqueles ursos, lobos que estavam em sua volta desapareceram e se transformaram em cordeiros. Neste momento, a Virgem Maria olhou para ele e disse: eis aí a tua missão. Procura conduzir esses jovens ao bom caminho. Leve-os a Deus. Tudo compreenderás. Torna-te humilde, forte e corajoso. Com 10 anos de idade, São João Bosco, ele viu próximo da sua cidade um circo. Ele se aproximou perto do circo e ele viu ali os malabaristas, ele viu os mágicos, ele viu ali os truques a qual aqueles homens acrobatas faziam. E ele aprendeu. Ele começou na sua cidade a fazer os mesmos espetáculos, sozinho. E antes de começar os espetáculos, ele fazia uma oração. E com isso, todo o dinheiro a qual ele arrecadava com esse espetáculo, ele dava à sua mãe, para ajudá-la com as dívidas, com este momento que eles estavam passando. Por uma grande tribulação, por uma grande falta muitas vezes ali de dinheiro, sem o pai. E devido à pobreza, São João Bosco ele não consegue estudar. E as suas primeiras instruções são com o pároco da sua cidade. Neste momento, São João Bosco ele para e ele começa a pensar na sua infância. E ele sente um grande desejo de se tornar sacerdote. Mas devido ao momento a qual eles passavam, pela falta de estudos, ele olha para os seus irmãos e diz: como eu queria ser um sacerdote. E seus irmãos começam a dizer para ele: como você vai se tornar um sacerdote se você é somente um agricultor? Com 12 anos de idade, ele decide sair de casa. Devido às brigas com seu irmão Antônio, que pegava muito no seu pé, ele decide sair da sua casa e ele insiste incessantemente para um fazendeiro para dar um emprego para ele. Então, esse fazendeiro, de tanto ele insistir em dar um emprego para ele, ele começa a estudar. Ele começa a estudar, mas sozinho ele sentia uma grande dificuldade. Então aí é onde que ele conhece um jovem que acabava de se tornar padre chamado José Cafasso, que futuramente se transformaria o seu confessor, o seu diretor espiritual e a qual a igreja o proclamaria São José Cafasso. Então, após 2 anos, São João Bosco, ele entra numa escola e logo depois ele já entra no seminário. E ele começa a estudar para se tornar um padre. No ano de 1841, nas vésperas do domingo da Santíssima Trindade, ele é ordenado sacerdote. Após a sua ordenação, ele é transferido até a cidade de Turim. Só para você compreender aquilo que São João Bosco estava passando neste momento. Ele chega até a cidade de Turim no ano de 1841, onde que nessa época havia 117 mil habitantes. Mas entenda, a situação de Turim não era diferente da situação que muitas vezes nós vivemos hoje no Brasil e em outras realidades no mundo inteiro. Havia na cidade de Turim numerosas famílias pobres, que moravam em favelas, que vieram do sítio para então tentar a vida agora dentro das grandes cidades, achando que tudo seria mais fácil ali. E ao visitar as prisões, ele ficou perplexo. Ele ficou perturbado ao ver quantos jovens da idade de 12 a 18 anos estavam naquela situação. E ele considerou naquele momento que os métodos tradicionais ali no ministério paroquial a qual ele tinha era
ineficazes aos jovens. O seu trabalho ali como pároco muitas vezes não alcançava aqueles jovens que estavam na prisão. E o que São João Bosco ele começa a fazer? São João Bosco agora ele sai da sua realidade, agora ele começa a ir ao trabalho dos jovens, agora ele começa a ir nas ruas, agora ele começa a chamar a atenção dos jovens, ele começa a ir até onde os jovens estão. Preocupados com aqueles jovens, preocupados com aquilo que a Virgem Maria disse a ele, que o caminho dele era levar os jovens ao bom caminho. Então neste momento, São João Bosco, ele pega a ideia que se tinha já pela Igreja Católica na Itália, chamada de oratório. O que era um oratório neste tempo? Oratório era um local a qual eram levados os jovens para que eles pudessem ali morar, para que ali os sacerdotes, as freiras pudessem cuidar deles. Então ele cria um pequeno oratório. Ele vai às ruas, ele pega os jovens que estão na rua, leva até lá, procura trabalho para eles, dá um emprego, dá um local. Para você ter noção, a história a qual São João Bosco está vivendo neste momento, ele pega, por uma vez ele leva os jovens para morar dentro da sua casa. E na primeira vez que ele leva, os jovens roubam primeiramente os seus cobertores. Pela segunda vez que São João Bosco leva um jovem para morar na sua casa, ele leva toda a comida da despensa. Mas São João Bosco ele não para, mesmo assim acontecendo essas coisas, ele continua lutando pela salvação dos jovens. Ele não desiste. E meu irmão, vai dizendo assim, que os meninos abrigados por Dom Bosco, em 1852 eram 36. Em 1854 era 115. Em 1860 já era 470. No ano de 1861 eram 600 jovens a qual São João Bosco cuidava. E vai dizendo assim que chegou no máximo a ter 800 jovens ao cuidado dele. Neste oratório, e por várias vezes vai dizendo na história de São João Bosco que ele teve que mudar de cidades e de lugares, porque as pessoas ouviam muitas vezes o barulho a qual esses jovens faziam, então ele tinha que sair da cidade. Se levantou até um grupo de pessoas dizendo que os filhos de São João Bosco, na verdade, eles estavam se levantando ali para fazer uma reforma política, assim dizendo. Que eles iam se levantar e iriam contra o governo ali naquela época. E São João Bosco ele teve uma grande dificuldade. Ele teve que enfrentar essa grande dificuldade por causa dos seus filhos. Em 1844, o chamado oratório, que era o local a qual era feito esse trabalho com os jovens, se deu ao nome agora de Oratório de São Francisco de Sales. Agora, em homenagem a São Francisco de Sales, é ganhado este nome, esse oratório, esta casa de acolhida aos jovens ganha esse nome, Oratório de São Francisco de Sales. Sendo assim a primeira casa salesiana. Meu irmão, entenda uma coisa. Sem saber, São João Bosco ele iniciava neste momento uma nova congregação. Sem ele saber, neste momento se iniciava uma nova ordem religiosa dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que no ano de 1859 ficou conhecida como a Congregação Salesiana, ou os Salesianos. Hoje, meu irmão, hoje essa congregação salesiana, os salesianos estão em 131 países, e são mais de 15.860 membros, incluindo bispo e novícios. As atividades dos salesianos são oratórios, centros juvenis, escolas profissionais, internatos, missões, obras de promoção social e de comunicação social. Mas eu quero falar um pouco mais para você dos sonhos proféticos, da vida e os sonhos proféticos de São João Bosco. Ele tinha muitos sonhos, mas ele não compreendia esses sonhos. E muitas vezes ele achava que era o próprio demônio que fazia com que ele perdesse o seu sono muitas vezes à noite e tivesse sonhos. Até no momento que ele chega no seu amigo, José Cafasso, seu confessor, e ele relata aquilo que ele está passando. São José Cafasso nesse momento olha para ele e diz, isso não é do demônio, mas sim é o próprio Deus que está falando contigo. A partir desse momento você começará a anotar esses sonhos a qual você está tendo. Então se inicia São João Bosco, ele começa a anotar os sonhos, e para você ter noção qual era a profundidade dos sonhos a qual ele tinha. Muitas vezes ele sonhava que um dos seus meninos ali, a qual ele cuidava, iria morrer. E logo depois acontecia isso. Só para você ter noção da profundidade dos sonhos de São João Bosco,
ele tinha, os sonhos a qual ele tinha eram tão proféticos que dizia, que se referia à igreja. E um dia, o Papa da época, Pio IX, ao saber e conhecer mais a vida de São João Bosco, ele chama São João Bosco a Roma. E ele diz para que São João Bosco comece a contar e narrar os sonhos a qual ele está tendo. Sabe por quê, meu irmão? Porque seria o futuro da igreja. Seria o futuro da igreja o que eles estariam passando ali. Então São João Bosco ele vai relatando nos seus sonhos aquilo a qual a igreja passaria. E um dos seus sonhos proféticos a qual me chamava mais atenção é o sonho das duas colunas. A qual vai dizendo São João Bosco, ele vai dizendo para os seus meninos, na época que ele conta o sonho, que ele vai dizendo que a igreja estaria a passar por uma grande diversidade, por uma grande tribulação. E o sonho se inicia assim. São João Bosco ele sobe numa montanha, à beira do mar, e ele vê um grande navio, que era conduzido pelo Papa. E dentro desse navio estavam os bispos, os sacerdotes. Mas só que o Papa era atacado por pequenas embarcações que estavam do lado. Eram as igrejas protestantes, eram os satanistas, eram as pessoas que queriam derrubar a igreja naquele momento. Mas então o Papa, que estava passando por essa grande tribulação, que estava passando por este momento, estava sendo atacado, vai dizer então o Padre Paulo Ricardo, quando ele vai referenciando esse sonho, que era a grande tribulação que a igreja passaria, que ela ainda não havia passado. Era uma grande tribulação que a igreja estava por vir, que estava a passar. Então o Papa que estava sendo atacado neste momento, se levantaram duas colunas no mar. A primeira coluna, que é onde estava a Virgem Maria. E a segunda coluna que se levantava mais alto ainda, que era a Eucaristia. Entenda, mas ainda mesmo assim, com essas duas colunas que se levantavam no mar, ainda o Papa estava sendo atacada. A Igreja Católica, que era esse grande navio, estava sendo atacada. E só parou de ser atacada no momento em que elas foram amarradas. No momento em que elas foram ancoradas, primeiramente, meu irmão, na coluna menor, que era a Virgem Maria. E na segunda coluna, que era a Eucaristia. Então, neste momento, pararam os ataques e todas as embarcações, os pequenos navios que estavam do lado, que estavam atacando a Santa Igreja, meu irmão, desapareceram. Mesmo assim, a igreja ainda tinha tribulações, mas mesmo assim, ao lado da Santíssima Virgem Maria e da Eucaristia, toda aquela tribulação, meu irmão, se apaziguava. Como, meu irmão, na Sagrada Escritura vai dizendo que os apóstolos estavam, meu irmão, dentro do barco, dentro da embarcação, e vem sobre eles, meu irmão, uma grande tempestade. E, meu irmão, Jesus que estava dormindo, eles acordam a Jesus, eles dizem: Mestre, Senhor, está vindo sobre nós uma grande tempestade. O Senhor, ele se levanta com uma só palavra, e ele diz que se acalma a tempestade. Neste momento, no sonho profético de São João Bosco, a tempestade se acalmava, pelo nome da Virgem Maria e pelo nome e pelo poder da Eucaristia. Então entenda, meu irmão, São João Bosco, ele chamava todas essas visões que ele tinha de sonho. Mas algumas pessoas vão dizendo que na verdade não eram sonhos. Algumas pessoas vão dizendo que eram pequenos fenômenos. Algumas pessoas vão dizendo que eram fenômenos místicos caracterizados, visões sobrenaturais. Alguns vão dizendo que eram êxtases que ele passava naquele momento. Mas pela sua modéstia e pela sua humildade, ele chamou de apenas sonhos. Entenda, os sonhos proféticos a qual ele teve são narrados em livros a qual nós temos hoje, que nós podemos ler, que nós podemos ver os sonhos a qual ele teve. Meu irmão, São João Bosco, ele teve sonhos, ele teve visões sobre o céu, o inferno e o purgatório. São João Bosco, ele teve sonhos referente às nações, a Itália, a França, a Espanha, as nações da América, da África. E tudo isso ele via, meu irmão, o futuro, o que ocorreria, meu irmão, o futuro da igreja, relacionado à igreja e relacionado à sua congregação. Meu irmão, o Padre Paulo Ricardo, ele vai falando que São João Bosco, ele foi um dos grandes santos da igreja. Ele chegou num grau de santidade que poucos homens dessa terra puderam experimentar. Meu irmão, eu li um relato de uma das suas filhas espirituais, que São João Bosco já na idade, ele já não conseguia andar, ele andava encurvado. E um dia, ele estava na sua sala e quando a sua filha espiritual abriu a porta, estava ali São João Bosco com o seu corpo ereto. E ali naquele momento ele estava em êxtase, ele estava vendo o grandioso a qual Deus estava revelando a ele.
Vai dizendo alguns filhos espirituais que São João Bosco ele só andava no fim da sua vida se Deus desse a ordem. Essa era a intimidade, o grau de intimidade, e o padre Paulo Ricardo ele vai dizendo que ele foi um santo de sétima morada. Uma coisa que poucos homens dessa terra puderam experimentar. E São João Bosco, ele morreu no ano de 1888. O seu funeral foi assistido por milhares e milhares de pessoas. Ele foi beatificado no dia 2 de junho de 1929 pelo Papa Pio IX. Ele foi canonizado no dia 1º de abril de 1939, no dia da Páscoa. Meu irmão, da mesma forma que São João Bosco viveu, pela intensidade ao amor aos jovens, que nós possamos viver a cada dia nessa intimidade, pelo amor à Virgem Maria, a qual ele teve, Nossa Senhora Auxiliadora, ao nosso Senhor Jesus. E essa mesma intimidade que ele teve com a Virgem Maria, a qual ele tinha um grande zelo, Nossa Senhora Auxiliadora, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelas almas a qual foram confiadas a ele os jovens. E em um momento ele vai dizendo assim: dai-me almas, Deus, e ficai com o resto. Ficai com o resto, não o resto a qual o homem dá muitas vezes para Deus, mas o nosso tudo, porque tudo a qual nós temos vem de Deus. A nossa casa, a nossa família, o nosso carro, o nosso trabalho, tudo o que temos vem de Deus. Que sejamos felizes e alegres como São João Bosco, que na sua intimidade com o Senhor foi atrás daqueles a quais estavam se perdendo. Que o Senhor ele possa levantar homens e mulheres comprometidas como São João Bosco e a Ordem Salesiana, como todas as ordens e congregações do mundo inteiro. Não somente os sacerdotes, os bispos, mas também nós leigos, que possamos vivenciar esse trabalho na escuta profética de Deus. Que possamos ser como São João Bosco, escutar a voz de Deus através dos sonhos proféticos. Deus ele quer levantar eu e você como profetas. E que nós possamos ser homens e mulheres comprometidas com o reino de Deus. Que São João Bosco ele possa estar intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua cidade. E que você possa ser esse exemplo de evangelista. Esse exemplo, meu irmão, de profeta, a qual foi São João Bosco. Que você possa ir até as ruas anunciar o Evangelho. Que você possa ir até os jovens anunciar o Evangelho. Que nesse tempo a qual nós estamos passando da pandemia, que você possa anunciar o Evangelho em qualquer lugar a qual você esteja. Porque o Senhor ele quer nos levantar como santos, como profetas e como profetisas. Que o próprio Senhor, nesse momento a qual você está assistindo, possa tocar profundamente o seu coração. E que a Virgem Maria, ela que é o auxílio de todos os cristãos, possa estar intercedendo pela sua casa e pela sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós.